Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, quarta-feira, 29 de junho. Que bom ter você aqui, filho amado, filha querida. Se você é novo, nova aqui, eu não me canso de convidar. Se inscreva agora no canal, ativa rapidinho o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar. E olha, compartilha o link desse vídeo, copia agora aqui o link desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Vamos lá, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saltando dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Por que viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiam e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos essa passagem, gente, que aparentemente é enigmática, mas nós vemos ali o poder de Jesus como Messias, Filho de Deus, Senhor sobre o céu, a terra e o inferno, tudo que existe, né? Até os demônios se prostram diante dele, o inferno se prostra diante dele, está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, na Bíblia, né? Nós vimos a manifestação de Jesus como Deus e Senhor e o demônio tremendo e fugindo, a manifestação do mal. Eu fico admirado que muitas pessoas dizem assim: "Ai, eu não gosto de ouvir falar do diabo, eu não gosto dessas passagens que Jesus expulsa o diabo." Interessante, o mundo é tão hipócrita, né? A sociedade, a cultura, porque as pessoas são fissuradas, muitíssimas, por filmes de terror e gostam de ficar cutucando onça com a vara curta, tá? Os filmes de terror que tem a ação do demônio, que tem isso, que tem aquilo, e agem como se fosse somente uma cultura, uma literatura, um entretenimento. Mas tem muitos filmes de terror pesadíssimos, que trazem até contaminações espirituais para a alma da gente. Gostam de ver essas coisas, mas quando vem Jesus como Deus expulsando o mal, eu não gosto dessas passagens, não. Eu não gosto desse tipo de coisa, padre. Eu gosto só de algumas partes do Evangelho. Não existe algumas partes, ou a gente abraça o Evangelho, ou a gente não segue o Evangelho e não é cristão, não é verdade? E nós vemos aqui que Jesus tem autoridade sobre o mal, sobre o inimigo, sobre os espíritos malignos. E, gente, esse Evangelho também está nos mostrando que o mal é real, é um ente real. O catecismo da igreja nos ensina, o mal é uma pessoa, é o inimigo, Lúcifer, que é o anjo decaído, que ele, quando soube, segundo a tradição cristã, quando ele soube do plano de Deus, de o Filho de Deus se tornar homem, nascer de uma mulher, Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo perfeitíssimo, se revoltou contra Deus e disse: "Eu prefiro reinar no inferno do que servir como escravo, como servo no céu." Se rebelou e levou com ele uma parte dos anjos. E como os anjos, diferentemente de nós, a teologia angélica que nos ensina, Santo Tomás de Aquino falava sobre isso na Suma Teológica, o julgamento dos anjos é irreversível. Por quê? Porque os anjos, eles são espíritos perfeitos. Eles não são como nós, seres humanos, que estamos aqui aprendendo. Olha para você há 10 anos atrás, quantas coisas você fez de errado que você não faria mais? Porque você aprendeu, né? As experiências, as quedas, as situações foram te ensinando, me ensinando, né? Então Deus tem paciência com a gente. E os nossos erros, eles não tem que ser definitivos, né? Não tem que ser serem definitivos se nós nos arrependemos, buscamos confissão, por mais que estejamos no caminho errado, Deus tem misericórdia e nos acolhe novamente. Mas os anjos, eles tinham total ciência do bem e do mal.
Eles não tinham essa natureza imperfeita, em status viatórios como a nossa, aprendendo, né? Se desenvolvendo. Não. Eles eram perfeitos. Então, por isso o julgamento deles é definitivo. Quando eles decidiram abandonar Deus, é irreversível. Porque eles tinham consciência plena e eles tinham a perfeição espiritual. Eles não eram humanos e frágeis como nós o somos, né? Nossa natureza decaída, pecaminosa, que muitas vezes nos arrasta para o pecado, né? Eles não tinham essa natureza. Então, eles se rebelaram e, a partir disso, o Satanás e o Lúcifer e os anjos que desertaram, né, abandonaram Deus com eles, se tornaram os demônios, que revertem o ódio que eles têm contra Deus para com a criatura de Deus. Santo Tomás de Aquino nos ensinava que Deus contempla a si mesmo olhando o ser humano, porque Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano é a coroa da criação de Deus, né? Por isso que a vida é tão sagrada. E o inimigo ataca Deus, quer atacar Deus, destruindo o ser humano. Quantas coisas destruindo o ser humano hoje em dia? Quantas ações diretas do inimigo para destruírem o ser humano? Você vê os vícios, você vê o aborto, gente. Meu Deus, que pecado gravíssimo. Não tem justificativa no mundo. Você matar um ser humano indefeso. Padre, mas foi um estupro, foi uma situação inusitada. Tá ótimo, a gente tem compaixão da pessoa, né, que às vezes não quis aquilo, a gente tem misericórdia, mas deixa a criança nascer e depois doa para adoção, doa para a igreja, doa para uma entidade governamental. Agora, a própria mãe matar o filho no seu ventre e uma criança indefesa, gente. Um dia faz a experiência de pegar um vídeo que acontece em tempo real de quando a criança está sendo abortada. Você vê a agonia do bebezinho correndo, sobretudo quando é aqueles instrumentos que vão cortando, tem um instrumento que corta a criança no meio, no pedaço da criança, da cabeça da criança. A criança vai vendo aquilo e vai ficando desesperada no ventre da mãe. Mas ela está refém ali, ela não tem para onde correr, né? É um crime hediondo. Ai, padre, isso é retrógrado. Isso não é retrógrado, isso é palavra de Deus. Ou a gente obedece a Deus ou não obedece. Toda a vida é sagrada, não é só a vida dos ricos, dos bonitos, dos inteligentes que é sagrada. A vida humana é sagrada, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E o inimigo ataca Deus atacando a criatura, atacando o ser humano. E quanta coisa para destruir o ser humano em massa, é vício, é aborto, é droga, é violência, sabe? Enfim, lutemos para estar do lado de Deus e deixemos que o Senhor manifeste com a luz dele as obras das trevas que estão presentes talvez na nossa vida, na nossa família, e a gente não percebeu. E deixemos o Senhor nos libertar. Aceitemos que o mal é real, porque fazer de conta que o inimigo não existe não vai te proteger dele, ao contrário. É preciso reconhecer e lutar com as armas certas, com a oração, com a santidade, com a vivência dos sacramentos e, sobretudo, com a obediência a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, sobre a água que vós apresentais, sobre as vossas mentes, vos dando o entendimento de tudo que ouvistes aqui pela ação do Espírito Santo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira para você.